Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje eu tô aqui para falar um assunto que vai mexer com a tua empresa. Nós vamos falar sobre reforma tributária e para isso eu trago a advogada especialista do Rio de Janeiro, doutora Juliana Zobaran. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo. Parece um tema, por muitas vezes, árduo, mas ele é muito necessário para o pequeno e médio empresário. É exatamente isso. E antes de começarmos, eu quero dizer que nós estamos no programa Madrugada Astral na Rádio Vibe Mundial, transmitido também pela Astral TV e pelos meus canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Eu acredito que você receba aí nesse cenário de constante mudança, muita gente te perguntando sobre como que as mudanças recentes na legislação, elas impactam na prática o caixa e a sobrevivência dos pequenos e médios empreendedores. Como é que funciona isso? Na verdade, Cláudia, muito se tem propagado em termos de fake news e notícias que não têm o mínimo de razoabilidade, no sentido de que o Simples Nacional não será afetado com a reforma tributária. Então, nós precisamos olhar essa sentença sob dois aspectos que são diferentes. Não é uma premissa 100% válida, porque, de uma certa forma, vai afetar sim e já está afetando. Então, para você que tem a sua empresa no Simples Nacional, presta atenção para tudo que você está fazendo agora, vem correndo para cá, porque essa conversa te interessa. Então, para o Exato. Simples Nacional, o que muda? Olha, inicialmente, a opção que você deve fazer todo ano, qual o regime tributário que você precisa escolher, se é o Simples Nacional, dentro das suas modalidades, pequeno, médio, empreendedor, se você vai optar pelo lucro real ou lucro presumido, a opção, este ano especificamente, ela tem que acontecer para o ano calendário de 2027, entre 1º e 30 de setembro. Então, setembro é um mês fatídico, né? Fatídico para essa opção. É um mês que já passou Copa, né? A pessoa já viveu alegria, porém ela precisa prestar atenção, né? E a gente sabe que muitos dos empreendedores pequenos não contratam um bom contador, acabam fazendo sozinho e incidem aí em vários erros fiscais que são recorrentes. Quais são esses erros que você mais observa nas PMEs e que acabam gerando dívidas ou então até bloqueando o crescimento da empresa? Um erro muito comum é justamente fazer um mix entre aquilo que a pessoa jurídica aufere como receita, ganha efetivamente, fazer um mix com a sua pessoa física. Então, assim, tem que haver uma segregação completa do que é gerado na pessoa física e do que é gerado na pessoa jurídica. Então, isso eu digo que vamos dizer assim, é o primeiro dos erros e muitíssimo comum, principalmente para aqueles que estão começando. É o que eu ia falar até, né? As mulheres, quando elas estão começando a empreender, elas acham que elas podem tirar dinheiro do caixa, da receita da empresa, para comprar aquele sapato, comprar aquela roupa que elas tanto. Eu tenho dinheiro. Na verdade, não sou eu quem tenho dinheiro. A empresa, ela tem o dinheiro, mas eu posso lastrear ela também com algum fundo, né? E as pessoas não prestam atenção nisso, né? Não prestam e digo mais, além de não prestar atenção nisso, existe a ideia de que a geração do fluxo de caixa é algo que vai permanentemente acontecer. Então, não há uma preparação para aqueles momentos de escassez que podem acontecer dependendo do tipo de business, entre Natal e Carnaval, né? Onde você pode ter uma redução na sua demanda. Então, esse colchão, vamos dizer assim, que é da pessoa jurídica, ele deveria ser mantido e ali sim segregado e, de novo, não confundido com as receitas muitas vezes da pessoa física. É exatamente isso, né? Por isso que você tem que olhar para aquela receita que está entrando com muito carinho, né? Controlar com o fluxo de caixa, pegar o extrato do banco, que é uma coisa antiga, né? Que a gente tem o hábito de fazer e controlar com as entradas para ver se está batendo tudo certinho, porque as pessoas também esquecem de calcular os impostos.
Isso é muito comum, né? E muitas vezes, além de esquecer de calcular, Cláudia, eles esquecem de pagar. Ou porque estão ali equilibrando as suas despesas entre uma pessoa que trabalha com ela, que é folha de pagamento, versus o pagamento do imposto. E como é que isso se traduz em problema? Porque muitas vezes aquela pessoa jurídica que está no Simples, ela vai ser retirada daquele regime, que é um regime de benefícios, você paga menos impostos, e vai automaticamente para um outro regime que costuma ser o do lucro presumido e muitas vezes nem se dá conta. Então, só vai se dar conta no momento em que estiver inapta, não conseguir emitir uma nota fiscal quando demandada. Muitas vezes, mas como é que eu vou fazer para ajustar isso? Muitas vezes você não consegue, porque o período de opção já passou. Então, é aquilo que eu falo. O tributo, ele não tem que ser olhado como um peso. Ele tem que fazer parte da estratégia do empresariado. E parte dessa estratégia, tanto ele vendendo B2B ou B2C. E por que eu estou dizendo isso? Na reforma tributária agora, a questão do crédito vai ser muito importante. O que isso significa? Significa que se eu estou comprando uma garrafa de água, eu realmente vou saber o quanto de imposto tem ali naquela garrafa de água. E por que isso é importante? Isso é importante na medida em que eu vou ter o que? Uma governança. Né? Eu vou efetivamente saber quanto todo mundo está pagando de imposto. E melhor, se eu vendo, por exemplo, B2B, pode ser que quem está comprando de mim tenha interesse em obtenção desse crédito. Se a gente está falando de 28% de Uau! IBS ou CBS, que vai ser o maior IVA do mundo, você imagina o fornecedor não pagar o imposto, e aí quando você compra dele, você tem que ajustar no seu preço 28%. Isso é inimaginável, quebra os negócios. Então, esse é um ponto muito importante. As pessoas jurídicas vão ter que estar todas em compliance com a legislação. Até porque tá cheio de gente no mercado, concorrente, que faz um downgrade, né? Ele derruba os preços, né, da lista de preços dele lá embaixo para poder competir com você, ter essa vantagem Verdade. competitiva e fechar um contrato na tua frente. Então, presta atenção, porque muitas vezes ele pode não estar calculando os impostos fazendo isso, e aí lá na frente ele tem um problema de bloqueio, né? Até que ponto o acúmulo de débitos tributários pode comprometer a saúde financeira e até colocar em risco a continuidade do negócio de uma empresa? Olha, quando nós olhamos para pequenas e médias empresas, é um risco muito alto, muitas vezes relacionado à concentração de crédito ou basicamente pelo fato de aquela empresa não se controlar, não ter uma gestão. Eu não digo só nem fluxo de caixa, mas não ter uma gestão do seu dia a dia ou mesmo da sua continuidade. E isso, Cláudia, acaba sendo uma bola de neve. Por quê? Se ele hoje está num período onde ele se encontra endividado, você pode resolver o problema se utilizando, por exemplo, se for um endividamento de impostos, você pode solicitar um parcelamento, você tem maneiras e, de fato, o governo ele te dá essas possibilidades. Mas qual é a causa raiz desse endividamento? Isso vai ser uma mera rolagem de dívida, em que Nossa. ele vai ficar lá 60 meses pagando aquele valor, por exemplo, mas o que impede esse pequeno empresário de novamente não passar por esse processo? Ou seja, aqui a gente precisa olhar qual é a causa raiz do problema. Será que ele está calculando bem o quanto de margem ele tem? Será que ele já está trabalhando com a margem líquida após os impostos? Muitas vezes ele negocia desconto, preço e não se dá conta que depois ele vai ter que pagar os impostos. E aquilo não entrou e não fez parte da conta dele. Muitas vezes o cliente pede desconto. E a gente sabe disso que no Brasil é dessa forma, né? Por mais que a gente passe um valor justo para a pessoa, ela precisa levar vantagem, ela precisa sentir que ela está se beneficiando em cima do valor do fornecedor e ela fica pechinchando, né? Isso é desagradável porque muitas vezes a gente não consegue chegar e muitas vezes eu prefiro perder o negócio do que De chegar num fato. valor em que a gente vai acabar fazendo de uma maneira em que a gente não tenha como dar continuidade, né? O- Você atua tanto em São Paulo quanto no Rio e
Existem diferenças de tributos entre as cidades? Como funciona isso? Para prestação de serviços, geralmente sim. Eu estou aqui em São Paulo há 20 anos, eu trabalho numa multinacional francesa, sou CLT, mas eu também tenho a minha pessoa jurídica, que é justamente aonde eu vou auferir renda, por exemplo, como professora. Então, eu sou professora de MBAs, como Mackenzie, FGV, Live University, e é aquilo que eu falo, né? A educação, e principalmente a educação financeira, ela deveria estar na pauta, né, de todas as escolas, de todos os MBAs, de todas as graduações, porque, de fato, né, a gente vê uma mudança nesse movimento ao longo dos últimos anos, mas nunca nos foi ensinado, pelo menos não para mim, posso falar por mim, essa questão financeira de você ganhar 2 e gastar 5. Isso não existe porque é uma conta que não fecha. Então, como é que o empresário brasileiro hoje, ele praticamente sobrevive. E sobrevive dentro de um nível de endividamento. A gente está falando de empresas hoje do Simples Nacional, que tem um nível de endividamento aí superior a 70%. Uau, isso é muito grande. Muito grande. Você falou da educação no país, né? Eu acredito que a gente precise olhar para as universidades de uma forma diferente agora. Já deveria ter sido feito isso no passado, mas acho que nunca é tarde para se começar. Da mesma forma que a pessoa se forma e ela tem o direito de escolher uma especialização, ela poderia ter o direito, de uma vez que não foi aprendido a empreender na universidade, Claro. ter uma especialização. Ensinar como empreender dentro da universidade é muito mais fácil do que ela ter que aprender na prática, No errando, sofrimento, no na dor. sofrimento, na dor, e muitas vezes pagando muito mais caro por um curso de especialização, um curso que transforma todo aquele conhecimento dela em produtos palatáveis para que ela possa vender. Então, deveria haver essa orientação. Mas sabe, Cláudia, aqui eu vou deixar para os ouvintes aqui, para quem está nos assistindo, um hashtag Fica a Dica, que é assim, você não precisa muitas vezes ir para uma universidade para ter acesso a isso. O Sebrae, ele tem um papel muito relevante no Brasil. Excelente dica. Eu adoro a utilização dos serviços do Sebrae, porque eles vão na veia, né? Na raiz do problema. Eles fazem todo aquele diagnóstico da empresa, mesmo antes de abrir, para saber entender o que será vendido, o que será comercializado, se é um produto ou um serviço, para que a partir daí, sim, eles possam dar a diretriz. Então, é muito importante isso que você trouxe, porque as pessoas não sabem que o serviço é gratuito também. Exato. É muito exatamente. claro que tem muitos Claro. cursos pagos, Exato. mas tem muito curso na plataforma que você tem acesso e são cursos muito práticos, né? Aqueles cursos de 10 aulas. Eu mesma já fiz vários cursos no Sebrae porque participei de vários eventos de networking porque eles realmente dão essa diretriz. E é muito mais fácil para quem está começando começar do jeito certo. Exato. E além do Sebrae, né, a gente tem tanto conteúdo hoje em dia na internet. Obviamente você precisa de um grau de avaliação para saber o que funciona, o que não funciona, mas qualquer coisa que você queira fazer em termos de empreendedorismo, você vai encontrar podcasts como o seu, orientações também de pessoas e profissionais que, de fato, podem entregar diferenciais competitivos para essas empresas, né? Eu acho que hoje você tem muito acesso à informação. Hoje, sim. Quando eu comecei, eu tinha 27 anos. A minha primeira empresa foi oferecendo serviços de treinamentos com música para qualidade e bem-estar de vida dentro das empresas corporativas. Mas eu era uma artista. Como saber o que treinar, eu sabia. Eu não sabia como eu tinha que fazer as contas. Então, eu contratei um contador logo de início, né? Para que ele pudesse me ajudar com esses tributos, com as contas. E foi a partir daí que eu entendi uma série de coisas que eu jamais tive acesso. Verdade. Então, a gente realmente, quando a gente não sabe, a gente precisa contratar. Depois disso, eu fiquei 3 anos com essa empresa, passei por uma outra empresa de marketing esportivo, até que há 20 anos eu me encontrei com a minha agência de comunicação. Mas a gente passa por um momento de aprendizagem, né? Seja na prática ou antes de acontecer, a gente precisa realmente de orientação, né? E sobre
quero falar sobre estratégia e inteligência tributária, que era o que você já estava começando a delinear, né? Quais estratégias legais e contábeis o empreendedor precisa adotar para que ele possa reduzir a carga tributária de forma segura e sustentável? Você falou duas palavras que fazem a diferença no tom da tua pergunta, que é de forma segura e sustentável. Sustentável o quê? No longo prazo. A gente tem que pensar que uma pessoa jurídica, ela tem anos infinitos à frente. Então, a primeira dica é aquela da organização, ou seja, antes mesmo de empreender, saiba qual é o melhor regime, o que é mais adequado para você. Pode parecer que eu estou falando aqui grego, mas, gente, não é. E, de fato, como a Cláudia colocou aqui, temos que confiar em alguém com conhecimento técnico, e essa pessoa seria o seu contador. Agora, também precisamos, sobre um outro ponto de vista, questionar muitas vezes o que o contador está oferecendo. Então, geralmente, ele vai oferecer para você uma modalidade do Simples Nacional. Pode ser que com o crescimento ou no outro ano você já esteja ali muito próximo ao limite e você precise o que? Se reorganizar. E muitas vezes esse contador, porque trabalha com um volume de clientes muito grande, não está atento ou não está atento às mudanças. Exato, e eu ia colocar exatamente essa questão porque são detalhes que mudam toda a construção da empresa, né? Se o contador ele não se adaptou ao momento presente, ele vai com certeza fazer alguma coisa que pode prejudicar a empresa. Então, a gente tem que ter muita transparência, né? E eu até vou dar um exemplo aqui. Eu, com a empresa de contabilidade que eu contratei, já tem alguns anos que eles prestam serviço para mim, é tudo via plataforma, é tudo online. Então, eu vejo todos os tributos que eu preciso pagar antecipadamente. Eu coloco as minhas notas fiscais, tudo que eu recebi, né, o que eu paguei. Entrada, saída é tudo muito intuitivo, muito responsivo, muito fácil. Então, se você tem um contador antigo que ainda manda para você os tributos para você pagar ou pede para você pagar na conta dele, fica com o olho bem aberto, porque as coisas mudaram hoje em dia. E a gente sabe no mercado que tem muita gente que acaba se prejudicando exatamente por causa disso, né? Exato. E uma outra dica também, Cláudia, que eu acho relevante, de acordo com toda essa modificação da reforma tributária, que, gente, já começou, né? Não é algo, né? Eu costumo falar sobre reforma e falar, isso é só ir lá em 2033. Não, já começou. Ano que vem a gente já tem a troca do PIS e da COFINS para o CBS, né? Esse ano a gente já tem que ajustar as notas fiscais para colocar os mudam campos. os nomes, né? Muda os nomes, exatamente. E ano que vem, 2027, todas as empresas, inclusive as do Simples Nacional, vão precisar emitir nota fiscal já com esses dois campinhos, né, do IBS e da CBS. Inicialmente, o IBS não vai ser pago, é apenas uma informação meramente de controle, mas o CBS ele já vai fazer parte do somatório daquela nota fiscal, ano que vem já. Então, o pessoal precisa se preparar e precisa também bater na porta do seu contador, da sua equipe, por exemplo, de TI. Né? Se você trabalha com e-commerce, por exemplo, você vai ter que fazer todo esse ajuste. Ah, eu estou dentro de um marketplace. Como é que você vai fazer esse ajuste dentro de um marketplace? Ah, não, eu tenho aqui o meu sistema de vendas já totalmente parametrizado. Ok, mas como você está pronto, adaptado e preparado para essas mudanças, a gente está falando de um espaço temporal aqui de menos de 8 meses, né? 7, 8 meses, até janeiro. Então, veja, é muita mudança para todos, mas em especial pequenas mudanças, mas extremamente relevantes para o Simples Nacional. E você pôs o dedinho numa ferida, porque o brasileiro adora deixar tudo para a última hora, hora, né? E acha que está tudo bem. Na verdade, não, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Verdade. Sobre esse momento em que nós vivemos, nós precisamos tomar algumas decisões como empreendedores, empresários. E existem pessoas que vivem em cenários de endividamento, que é o que você trouxe lá atrás, né? Como esse empresário pode decidir entre renegociar os tributos ou aderir aos programas de parcelamento? Olha, basicamente, essa informação ela é dada via
um domicílio fiscal, ou seja, como se chegasse um e-mail do governo para você, e aí o empresário precisa ficar atento, porque muitas vezes eles deixam essa caixa postal com alguém, um contador, ou um estagiário, ou alguém que talvez não vá se atentar. Na medida em que você recebe essa comunicação do governo, você tem 45 dias para fazer uma opção. Então, existem opções, sim, que você pode parcelar, a depender do valor, em tantas vezes, com juros reduzidos, sem multa. Então, é importante que o empresário ele esteja atento a isso também. Só para você ter ideia, eu tenho, na minha pessoa física, hoje, uma pessoa que trabalha na minha casa, numa função de empregada doméstica. E lá a gente tem o e-social, por exemplo. No e-social, e olha que não é na pessoa jurídica, eu já tenho essa informação. Vamos imaginar, se você esqueceu de pagar o INSS, o FGTS, alguma coisa, já nessa caixa. Então, veja, afeta tanto a quem é PJ, afeta também a quem é pessoa física, somente delineando aqui que essa é uma responsabilidade do cidadão. Então, pagar impostos não significa criticar e dizer assim, mas eu não sei aonde o meu dinheiro é ou não empregado. Sim, aí você vai conversar com o legislativo. Aí você vai votar em pessoas melhores que possam responder a tua pergunta. Agora, simplesmente se usar dessa máxima para não pagar imposto, não é algo que é coerente. De jeito maneira, né? Criticar, eu sei que é muito mais fácil, porque criticar é uma defesa muito grande, né? Então, a pessoa critica para que ela não tenha uma atitude, não tome uma ação, não pense a respeito. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a médio e longo prazo isso impacta diretamente no quanto você aumenta de dívida. Né? E é galopante isso, né? É impressionante, né? Eu conheço amigas que têm suas empresas que renegociaram, né? E dentro da renegociação existem aí alguns pré-requisitos que precisam ser cumpridos. Observados. Então, elas sempre me falam, olha, agora eu estou dando nota tudo direitinho, estou fazendo tudo direitinho, porque eu não posso fazer nada errado durante esse período de renegociação, não pode atrasar o parcelamento, Não, nada, exatamente. né? Para que a pessoa possa limpar toda o nome da empresa, o CNPJ dela, né? Então, existe solução, sim, mas a pessoa, o empreendedor, precisa buscar essa solução o mais rápido possível, né? E o mais rápido possível mesmo, Cláudia. Por quê? Porque na medida em que uma empresa hoje ela solicita, por exemplo, uma proposta, né, solicita alguma prestação de serviços, por exemplo, da sua empresa. Vamos imaginar que sua empresa hoje está no Simples Nacional. O que ela vai começar a demandar agora de você como fornecedor? Que você esteja 100% ok com as receitas. Eu estou falando receita federal, estadual e municipal, dependendo do teu tipo de business. Por que isso é relevante? E aí é um ponto da reforma tributária que a gente costuma ressaltar, que é a transparência. Eu vou saber se você está ok ou não. Na medida em que você não está ok, aí existe uma expressão na legislação que eles chamam de devedor quanto mais. Ou seja, aquela pessoa jurídica que deve, vai rolando aquela dívida, faz o parcelamento, mas não paga. Se você é enquadrada como devedor quanto mais, qual é a consequência prática disso? Quem está comprando de você pode ter algum problema no crédito, ou seja, pode ter uma glosa desse crédito, ou você ser impedida de faturar. Então, isso acaba rolando para o outro, reverbera, enrola o outro junto no mesmo nó. Que interessante isso. Então é uma mudança de cultura e de mindset que é muito positiva. Por quê? Porque finalmente agora a gente vai cobrar todo mundo da cadeia de fornecedores para que, olha, você precisa estar regular. Senão eu vou te tirar do meu cadastro. Isso já acontece no sistema de pontuação de pessoa física, né? Eu recebi aquele selinho de bom condutor na CNH também, né? Então, a gente procura fazer o mais certo possível tudo que faz na minha empresa também. Tem o contador justamente para que ele faça tudo certinho. Mas a dica de hoje é: contrate alguém que entenda do negócio, porque se você fizer sozinho, muitas vezes você pode se prejudicar.
Juliana, nós estamos terminando a nossa entrevista. que E rápido. que assunto interessante e que pode mudar a vida de muita gente, né? Verdade. Deixa aqui, por favor, as tuas mídias sociais para que as pessoas possam te encontrar. Tá legal. No YouTube eu tô como Juliana Zobaran. E o Zobaran é bem fácil, é Z-O-B de bala A, R de rato, A-N de navio. Também Juliana Zobaran no LinkedIn e no Instagram está Juliana F-L, que é França Lourenço, Zobaran. Também com N no final. Que Muito legal. obrigada. Te viu, agradeço muito Cláudia? pela tua chegada aqui. Ela veio do Rio, mora aqui, mora no Rio. Isso é maravilhoso porque ela entende das duas cidades. E para você que está nos ouvindo, até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau.